Por exemplo, um comportamento de evitação, né? Mães ansiosas, elas às vezes têm uma tendência de evitar situações que elas consideram estressantes ou que pode desencadear a sua ansiedade. Então, ela evita isso. Isso pode, por exemplo, incluir evitar certos lugares, algumas atividades ou interações sociais de si mesma, né? Com os seus filhos. Sim. Ela pode limitar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento das suas próprias crianças, evitando que essas crianças sejam expostas, entre aspas, a relacionamento com outras crianças. Por quê? Porque ela tem medo. Ela evita isso porque ela tem medo. Isso está sinalizando que essa mãe ela está com um nível de ansiedade altíssimo e, às vezes, não está se dando conta disso. Uma outra coisa assim que a gente pode observar, que é um sinal, são mudanças de humor ou da própria energia das mães, né? Está frequentemente irritada, cansada, triste, ou apresentando mudanças bruscas do humor, pode ser um sinal que a ansiedade está afetando, vamos dizer, a sua capacidade de lidar com o estresse na maternidade. Essa alteração do humor pode interferir, né, na qualidade da própria interação dela com os filhos. E isso espalha para o ambiente familiar como um todo. Um outro sinal, né, que a gente pode apontar e ver é a sobrecarga emocional. Muitas mães, né, podem se sentir constantemente sobrecarregadas emocionalmente, lutando para encontrar um equilíbrio entre as próprias necessidades e as demandas da maternidade. Isso pode resultar assim, em determinado sentimento, por exemplo, principalmente culpa. Tem mães que começam a se sentir culpada, com estresse excessivo e dificuldade de desfrutar aquele momento com os filhos. Então, isso são sinais bem específicos que a pessoa pode observar e começar a questionar por que eu estou agindo assim, né? Perfeito. São alguns dos, vamos dizer assim, sinais bem específicos que as mães podem observar elas próprias e que quem está ao lado também pode observar, né? Porque às vezes a mãe está tão estressada que ela mesma não está se dando conta disso. Às vezes quem está do lado está vendo, mas se falar é capaz de até piorar, vai tornar o caldo. Do Lucas. Lucas é aqui, Campinas, São Paulo. Ele está falando aqui, bem, como esposo, ouvi o que o Dr. José Silveira Passos falou sobre sinais que as mães podem ter. Sinais como superproteção e monitoramento excessivo são os que eu detecto na minha esposa. Eu gostaria de saber que estratégias o senhor recomenda para mães controlarem a ansiedade. Ele já quer partir para uma solução. Está perguntando de estratégias aqui, doutor. Opa! Assim, está falando assim, que é para serem mais presentes e atenciosas na educação dos filhos. Que estratégias, então? Ele está perguntando aqui. Boa pergunta essa, né? Diante desse imbróglio todo, né? O que eu devo fazer? Tem algumas que é muito importante que a mãe que está passando por isso ficar atenta. Uma delas, por exemplo, é o autocuidado, né? Mãe, por favor, prioriza aí o autocuidado, reservando um tempo para você mesma todos os dias. Nem que seja meia horinha, tá? Isso pode, por exemplo, envolver atividade que você goste, como exercício físico, meditação, leitura, qualquer uma outra coisa para você se relaxar, recarregar as suas energias. Lembre-se de que cuidar de si mesma é uma coisa fundamental para poder cuidar dos outros. Não adianta nada você tentar cuidar do outro sem cuidar de você. Porque se você não cuida de você, vai chegar um momento que você não vai conseguir cuidar do outro de uma maneira adequada. E lembrando que o outro é uma criança, ele precisa de fato de cuidados. Então, cuide de você. Uma outra coisa que é importante a mãe perceber, desenvolver, é estabelecer uma rotina. A rotina economiza muita energia. Ter uma rotina estruturada, isso traz, assim, segurança, previsibilidade, tanto para as mães quanto para as crianças. Por exemplo, define os horários para as principais atividades dela, como refeições, hora de dormir, tempo de brincadeira, tarefas domésticas, etc.
né? Tudo isso pode reduzir a ansiedade e manter o ambiente mais tranquilo na casa. Ah, mas atividade doméstica, criança não faz atividade doméstica? É claro que faz. A educação vem do berço. É nesse sentido. Uma criança de 1 ano não tem capacidade de arrumar o seu próprio berço. Claro que não. Uma de 2, talvez não. Mas uma de 4, 5 tem condições de arrumar a sua própria caminha quando acorda de manhã e levanta. É questão de hábito. A mãe, é importante, mãe, você criar hábitos positivos para o seu próprio filho. Porque arrumar uma cama, mas ele arruma, vai ficar muito mal arrumado. Não tem problema. À medida que ele for desenvolvendo, ele vai aprimorando isso. Isso é uma coisa que muitos pais não fazem. Deixa para lá. Eu aconselho a não fazer isso. Tem muitas coisas que a criança naquela idade ela pode fazer. Mas os meus filhos não me ajudam. Como assim ajudam? O que você chama de ajudar? Lavar uma louça, arrumar uma cama. Isso não é ajudar, não, viu? Isso não é ajudar. Começa a pensar o seguinte: onde as pessoas vivem, a casa onde as pessoas vivem, pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, é o ambiente onde eles vivem. Quem é que cuida desse ambiente? As pessoas que ali moram, que ali habitam. Vai passando esses valores para a criança desde pequenininho. E para com essa história de ajudar. Não é ajudar, não. É fazer aquilo que lhe compete dentro daquele lugar onde você habita. Ter o ambiente limpo, organizado. Não é ajudar. Ela não me ajuda em nada. Não é essa história. Para com essa história de ajudar. É fazer a parte dela. Ensina isso para ela. Cria esse hábito. E outra coisa também, que é muito importante nessas coisas, é a mãe praticar a comunicação aberta. Né? Procurar estabelecer um ambiente de diálogo aberto com os filhos. E encorajando eles a fazer isso, expressar seus sentimentos, expressar suas preocupações. E esteja presente para ouvir atentamente o que ele está te dizendo. Então, a comunicação efetiva ela pode ajudar a reduzir a ansiedade, tanto para você, mãe, quanto para seus próprios filhos, né? E além de fortalecer os vínculos entre vocês. Então, uma comunicação aberta é muito importante para criar vínculos saudáveis. Outra coisa, estabeleça limites saudáveis. A criança, ela vai pedir limite o tempo todo. E é importante estabelecer os limites claros e consistentes para as crianças. Isso pode incluir regras em relação ao uso de eletrônico, horário de estudo, comportamento adequado, entre outros aspectos relevantes na convivência entre família, né? Ter limite saudável ajuda a criar aquela estrutura que traz segurança para a criança e, enquanto também permite que você esteja presente e atenciosa em orientá-las. Uma outra coisa que é importante ficar atento, envolva as crianças, né? Se envolva, melhor dizendo, nas atividades do filho. Demonstre interesse genuíno pelas atividades e pelos interesses de seus filhos. Esteja presente nas brincadeiras, nas tarefas escolares, no momento de lazer, né? E qualquer uma outra atividade importante deles. Isso fortalece o vínculo entre você, mãe, e vai permitir que você possa acompanhar o desenvolvimento do seu filho de uma forma atenta e participativa. Pai e mãe têm que participar da vida dos filhos. Não é só estar presente, sabe, aquele presente de corpo, mas não está realmente participando? Isso é muito comum a encontrar. E é aquele negócio, quando você estiver soberbada mesmo, busca ajuda, busca apoio, tá? Não tenha receio de buscar apoio quando necessário, né? Converse com outras mães, participe de grupos de apoio, se for o caso, né? Se estiver necessitando mesmo, busque um aconselhamento profissional, né? Se sentir que a sua ansiedade está impactando negativamente a sua
capacidade de estar presente e atenciosa, é importante que você busque ajuda, busque apoio.